pequeno aqui agora. Boa tarde, meus irmãos. Ué, é o meu? É. Boa tarde, meus amigos. Boa tarde, minhas amigas. Rose, seu microfone está fechado. Eu estou dando boa tarde aos amigos. Estou Boa tarde, pessoal. aqui, que Boa hoje tarde. temos uma rosa aqui no nosso Boa tarde. conosco, né? É a nossa amiga Verinha Eckert, que trocou aqui a foto dela, botou uma rosa. Boa tarde, Linda. menina. Essa rosa é a coisa mais linda do mundo. É príncipe negro, né? Príncipe negro. Eu tirei essa foto há muitos anos atrás em Guapimirim. Eu fiquei muito encantada. E agora eu achei ela. Pretensão, né, gente? Pretensão e água benta. Cada um tanto que quer, mas ela é linda, né? Foi só para compartilhar com vocês. Rose está sem Muito som. bonita a rosa, muito bonita mesmo. É de Guapimirim. Gente, está chegando aqui o nosso horário, né? O horário dos nossos estudos. Hoje, 29 de abril de 2024. Nesse horário, né? Nós estudamos o Livro dos Espíritos. Essa obra aqui maravilhosa. Publicação de Allan Kardec. E hoje nós vamos dar início na questão 463 de O Livro dos Espíritos, tá? Que está na parte segunda, capítulo 9, da intervenção dos espíritos do mundo corporal. Mas antes de nós iniciarmos, vamos fazer a nossa prece, agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus pela oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui reunidos, com uma grande família que nós somos. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos ajude na nossa caminhada, nos esperando sempre o melhor. Obrigado, Senhor, e seja conosco sempre, graças a Deus. Então, vamos aqui iniciar o nosso estudo. Eu vou começar lendo essa questão 463. Kardec faz a seguinte pergunta aos espíritos. Diz-se comumente ser sempre bom o primeiro impulso. É exato? Os espíritos dizem, pode ser bom ou mal, conforme a natureza do espírito encarnado. É sempre bom naquele que atende às boas inspirações, tá? Então, o primeiro impulso depende. Depende da criatura que tem esse primeiro impulso, né? Se é uma criatura boa, ela, de repente, no seu primeiro impulso, ela faz uma coisa bem agradável, que ajuda todo mundo. Se o impulso é ruim, se ela quiser bater em todo mundo, então esse primeiro impulso não é bom. Então, como ele diz aqui, né? É sempre bom naquele que atende às boas inspirações, na questão moral. 464. Como distinguirmos se o pensamento sugerido procede de um bom espírito ou de um espírito mau? Estudai o caso. Os bons espíritos só para o bem aconselham. Compete-vos discernir. Então, como distinguirmos se o pensamento sugerido procede de um bom espírito ou de um espírito mau? Estuda o caso, analisa o caso, os bons espíritos só para o bem aconselham, compete-vos discernir. Um minutinho, gente.
Então, vamos lá. 465. Com que fim os espíritos imperfeitos nos induzem ao mal, para que sofrais como eles sofrem. Então, por que eles querem nos induzir para o mal? Porque eles simplesmente não gostam da gente, ou então eles estão sofrendo e querem que as pessoas sofram com eles. Simples como água, entendeu? Eles querem que as pessoas sofram com eles. Então, é isso aí, né? Para que sofrais, como eles não são felizes, não querem que ninguém seja feliz. Simplesmente assim. Eu não sou feliz. Eu não sou feliz, eu não quero que ninguém seja feliz. Né? Então, é assim que eles. Então, a gente vê muito aqui, né, as pessoas fazerem isso, né? Ah, eu não sou feliz, se eu não sou feliz, também ninguém vai ser. As pessoas não dizem isso. Se eu não sou feliz, também ninguém vai ser. E aí as pessoas fazem assim. É muito comum isso, é muito comum. Aquelas pessoas egoístas, né? Ah, se eu não tenho, ele também não vai ter. Né? A gente, sabe, quer ver uma coisa que a gente vê muito assim também? Quando as pessoas, às vezes, passam por uma rua e tem um carro bonito estacionado. Eu não vou dizer que eu já vi uma pessoa fazer isso, mas eu soube que ela fez. Carro estacionado, um carro bonito. Aí pegou um parafuso e riscou o carro de fora a fora, por pura inveja. Por inveja. Era um carro lindo, mas é aquela coisa, se eu não posso ter, também. Aí rabisca o carro, entendeu? Marca o carro, por inveja. Então, ele diz aqui, né? Com que fim os espíritos imperfeitos nos induzem ao mal? Para que sofrais como eles sofrem. Então, nós temos aqui esse tipo de coisa. Aí diz aqui, 464. Isso diminui os sofrimentos? Não, mas fazem-no por inveja. Olha aí. Por inveja, por não poderem suportar que haja seres felizes. Então, eles não querem. Às vezes passa por uma casa bonita, né? Com um muro bonito, aí a pessoa, sem motivo nenhum, pega a tinta e picha o muro da pessoa todo, né? Às vezes a pessoa já pintou aquele muro 2, 3 vezes, mas o indivíduo passa ali e picha aquele muro. Por que ele faz isso? Por inveja. Por inveja, porque não tem motivo para fazer isso. Não tem motivo para fazer isso. Para pichar o muro da pessoa, né? Quebrar as coisas. É inveja. Só que dificilmente o cidadão vai assumir que é inveja. Ele não vai. Ele vai dizer, fiz porque quis. Fiz porque quis. Ele vai dizer isso. Mas se você for fazer uma análise, é por inveja. Só inveja que a pessoa faz isso. E a inveja é um sentimento muito pequeno, né? Um sentimento muito mesquinho mesmo. 465, 465 B de bola. De que natureza é o sofrimento que procuram infligir aos outros? Os que resultam de ser de ordem inferior à criatura e de estar afastada de Deus. Então, é isso que eles querem, né? Que tipo de sofrimento? É um sofrimento, né, de ordem inferior e de estar afastada de Deus. Porque uma pessoa que passa por um carro bonito de alguém, de um vizinho, e risca, ou vê uma casa bonita, né, com um muro bem pintado, aí pega uma tinta. É um sentimento, se você olhar, é um sentimento muito inferior. Muito inferior. Quero ver a cara dele quando ele ia acordar de manhã e ver o muro da casa assim. Entendeu? Ele quer que a pessoa sinta um sentimento inferior como aquele que ele está sentindo. Você entendeu? Ele quer que a pessoa sinta raiva, porque ele está com raiva. Ele está com raiva porque ele não pode ter aquilo. Então, é uma raiva, uma coisa mesquinha. Porque existe a raiva assim. Ai, meu Deus do céu, perdi um ônibus. Aí você fica com raiva. Ai, meu Deus, você quebrou, você fica com raiva. Tem essa raiva que passa logo, a gente fica. A gente não tem? Ah, meu Deus do céu, essa raiva. Mas tem aquela raiva do sentimento inferior que a criatura tem.
Então, ele quer o quê? Que o outro sinta também esse sentimento inferior, de ódio. Quem foi o desgraçado que fez isso, que pichou meu muro assim? Eu quero que ele morra. Ele quer isso, que o outro sinta esse sentimento inferior como ele. Agora, se o outro olhar e dizer assim, puxa vida, meu muro eu tinha pintado hoje, vou ter que pintar novamente. Tem que pintar novamente. Então, eu vou deixar assim, não vou pintar mais, não. Vou esperar um tempo para pintar. Mas se o sujeito não. Porque você pode dizer isso. O que vai fazer? Né? Sem sentir aquela raiva, aí ele não consegue o intento dele. Né? Aí a gente percebe o quê? Que os espíritos, nós, somos muito parecidos com os espíritos são muito parecidos conosco. Aí você pergunta, por quê? Porque eles são gente como a gente. São iguaizinhos a gente. Entendeu? Eles são iguaizinhos a gente. A única diferença é que eles não têm mais o corpo físico e nós ainda temos. Porque morrer não dá, não muda ninguém. Se você é assim, você vai morrer assim. E se você não mudar, não fizer o esforço por mudar, você vai morrer assim, guardando aquela raiva, aquela mágoa, aquela coisa. E quando chegar no plano espiritual, você vai estar exatamente como você era. Não vai progredir. Não vai progredir. Vai ser exatamente como você era. Aí foi como a Ivone falou na última aula, né? Que às vezes ela vê desencarnados andando pela rua que parecem pessoas encarnadas. Né? Ela olha assim, fica até com dificuldade de saber se é encarnado ou desencarnado. Mas é desencarnado, mas é aquela pessoa que desencarnou com aquela raiva, com aquele ranço, com aquela coisa toda, né? 466. Por que permite Deus que espíritos nos excitem ao mal? A gente sempre faz isso, né? Ah, Senhor, por que permitiste que isso aconteceu? Né? A gente bota sempre na conta de Deus. Por que Deus permitiu que isso acontecesse? Os espíritos imperfeitos são instrumentos próprios a pôr em prova a fé e a constância dos homens na prática do bem. Então, esses são instrumentos, né, próprios a pôr em prova a fé e a constância dos homens na prática do bem. Como espírito que és, aí ele agora está se referindo a nós, tens que progredir na ciência do infinito. Daí o passares pelas provas do mal para chegares ao bem. Então, a gente tem que passar pela essa prova do mal, né? Pela prova das dificuldades. A gente tem por quê? Porque esse é um planeta de provas e expiações, gente. Isso aqui não é escola, a gente não veio aqui para se divertir. Isso aqui é uma escola, onde a gente vai passar por dificuldades para ser aprovado. Então, ele diz aqui, né? Então, esses espíritos imperfeitos, espíritos obsessores, são instrumentos próprios a pôr em prova a fé e a constância dos homens na prática do bem. No caso do homem que teve o muro da casa dele pichada, o que é que ele vai fazer? Ele está sendo provado ali pela quinta ou sexta vez o muro da casa dele foi pichado. Isso não é brincadeira, não, a gente vê mesmo. A gente vê mesmo. A pessoa vai, pinta, ajeita, arruma, tudo direitinho. Daqui a pouco vem aquele sujeito e picha o muro da pessoa, né? Na realidade, é lógico que aquele cidadão que está fazendo isso é um espírito imperfeito. É um espírito, né? Ainda muito preso às questões da matéria. Mas, na realidade, quem está sendo testado é você, na sua paciência. Entendeu? Por isso que ele diz, os espíritos imperfeitos são instrumentos próprios a pôr em prova a fé e a constância dos homens na prática do bem. Então, às vezes, tem espíritos que ficam nos testando para ver se você realmente já fez aquela conquista, ou se você ainda está naquela situação mais difícil, tá? Entendeu? Aí aqui, como espírito que és, e nós somos espíritos, tens que progredir na ciência do infinito. Então, nós temos que progredir na ciência do infinito. E para a gente progredir na ciência do infinito, a gente tem que passar por provas. Daí o passares pelas provas do mal para chegares ao bem.
Porque como é que eu vou verificar se eu realmente estou bem? Eu tenho que ser testada em todos os pontos. Na minha paciência, na minha tolerância, na minha indulgência, eu tenho que ser testada. Né? Aí, de repente, a pessoa diz, perdi a paciência de novo. Você não perdeu, você não tinha. Porque a paciência é uma virtude, né? Pior é que não te perde. É uma virtude. E virtude, quando você conquista, você não perde. Você não perde. Quando você diz perdi, é porque você não tinha paciência. Você pensava que tinha. Aí, quando você diz perdi a paciência, aí você, opa, eu pensava que tinha conquistado a virtude de paciência. Não conquistei. Não conquistei. Aí é que você percebe que você precisa o quê? Trabalhar mais essa virtude chamada paciência. Né? Tem uma historinha, dessas parábolas, né? Porque parábola não é só a história da época de Jesus, não. Qualquer história que traz o ensinamento é uma parábola, né? Então, é um índio na tribo. O jornalista vai fazer uma entrevista com o índio. Chega lá na tribo, né? Para conversar sobre a vida dos índios. Aí o índio está fazendo um trabalho, uma pintura, o indígena, né? Desculpa, o indígena está fazendo lá um trabalho, né? Aí tem um monte de curumins brincando. Aí ele vai, as crianças já correndo e desmontam tudo que ele está fazendo. Ele começa tudo de novo. Aí o jornalista fica olhando, daqui a pouco novamente vem as crianças correndo de desmonta. Ele começa tudo de novo. Isso acontece umas 6, 7 vezes. Lá pela 8ª vez, o jornalista perde paciência. Poxa, o senhor aí, o senhor começa a fazer o trabalho, as crianças vêm desmontam, o senhor vê. Como é que o senhor aguenta isso? Ele olhou para o jornalista assim, são crianças. Está vendo? São crianças. Paciência. E quantas crianças tiverem? A gente já teria o quê? Embolachado. Sai daqui! Vocês estão perturbando, eu quero terminar meu trabalho. Vamos para lá, não é assim? Vai ficar de castigo. Vai ficar de castigo, um mês sem ver televisão. Poxa, eu estou tentando ter meu trabalho, você está aqui me aborrecendo. E ele lá, reiniciando sempre aquilo. Reiniciando sempre aquilo. Entendeu? Eu li também uma história sobre Jesus com as crianças, que Jesus chega numa pequena aldeia com os discípulos. E tem um bando de crianças brincando na rua. Um monte de crianças estão brincando na rua. E Jesus chega com os discípulos e senta. Aí ele estava falando até sobre as avezinhas, né? Que ficam pulando para lá e para cá, para lá e para cá. De repente, as crianças chegam e ficam brincando ali no meio das pessoas adultas. Aí Jesus chega com os discípulos e sentam. Quando ele chega com os discípulos e senta, um monte de crianças vem pular, brincar com ele. E uma puxa o cabelo dele, a outra beija, a outra puxa a roupa dele, a outra... E aí um dos discípulos fica nervoso e manda parar. E ele faz só assim para o discípulo. Não fala nada, só faz assim. E as crianças continuam. Uma deita no ombro dele, a outra deita. Ele ri, ele brinca. Tudo. Daqui a pouco, umzinho menor, que estava mais distante assim, empurra a garotinha, chega perto dele, abraça ele e beija ele. Aí daqui a pouco o garotinho se afasta, o garotinho beija ele, abraça. Aí ele pega o garotinho pelo ombro, bota na frente dele. Aí com o dedo indicador, ele pega o dedo indicador dele, bota assim no peito do garotinho e pergunta assim, é aqui que dói, não é, João? Aí ele está assim, o garotinho que ele estava arfando muito, né? Aí ele bota o dedo no peito do garotinho assim, diz, é aqui que dói, não é, João? Aí o Joãozinho devia ter uns 5, 6 anos, é sim, senhor, é sim. Aí Jesus fica com aquele dedo encostado aqui por alguns segundos. Aí depois tira o dedo e o menininho fica mais tranquilo, aí ele diz, vai brincar, João? Aí ele sai correndo, pulando, pulando. Aí ele olha para o discípulo, aí o discípulo abaixa a cabeça e entende. Entendeu? Entendeu que aquilo era coisa de criança, ficar brincando ali. Mas um entre eles estava com problema, devia ter problema cardíaco. E Jesus detectou. Se eles não viessem, Jesus não ia dizer, cadê o João? Entendeu? Ele estava ali no meio. Se aproximou Jesus, beijou Jesus, puxou, não sei o que. E aí Jesus
afastou ele um pouquinho, botou o dedo no peito dele e falou, é aqui que dói, não é, João? E curou, entendeu? Então, é essa coisa que a gente tem que ter, né? A gente tem que ter a paciência. Porque tem um motivo. Tem um motivo. Né? As crianças estavam ali, aí depois ele faz a comparação. Eu não sei onde está essa história. Eu acho que foi Tereza, não me lembro bem onde eu vi essa história. Foi essa semana, achei linda. Né? E aí falando, né? E que aí as crianças saem pulando que nem avezinhas novamente, correndo para lá, correndo para cá. Então a gente tem que ter muitas vezes paciência, né? Muitas vezes sempre. Porque às vezes a gente encontra esse tipo, né, de espíritos assim, e que você tem que agir, você tem que aprender, né? Mas a gente ainda fica muito ansioso, né, querendo resolver as coisas e fica complicado. Aí ele diz aqui, ó, a nossa missão consiste em te colocarmos no bom caminho, tá? Então, o amigo espiritual diz isso. A missão dos espíritos superiores é nos ajudar a buscar o bom caminho, desde que sobre ti atuem influências mais, é que você atrai essas influências, desejando o mal. Porque se sobre nós atuam influências mais, é porque nós atraímos essas influências mais. Toda influência mal que recai sobre nós, e nós atraímos essa influência. Entendeu? Aí diz aqui, porquanto, desde que sobre ti atuam influências mais, é que as atrais, desejando o mal. Porquanto os espíritos inferiores correm a te auxiliar no mal logo que desejas praticar. Ora, se você atrai o mal, tá? Se você atrai o mal, se sobre ti atuam influências mais, é que você atrai esse mal, desejando o mal. E se você deseja isso, os espíritos inferiores vêm. É que nem a penha aqui, está cheio de açúcar aqui, vai atrair quem? As moscas, as formigas, entendeu? Eles vão vir, esses espíritos inferiores, para nos ajudar nesse mal. Nesse livro aqui, Pensamento e Vida, de Emmanuel, no capítulo 8, né, que é esse capítulo que é fantástico, fala sobre associação, né? Acho que é o capítulo mais famoso desse livro, Pensamento e Vida, que a gente está sempre lendo. É que eu esqueci de falar para vocês. Aí diz assim, ó, no parágrafo 15, olha o que Emmanuel escreve aqui. Toda brecha de sombra em nossa personalidade retrata a sombra maior. Toda vez que você abre uma brecha para a sombra entrar, com raiva, irritação, ódio, inveja, má vontade, toda a brecha de sombra em nossa personalidade retrata a sombra maior. Entendeu? Aí depois. Então. Olha só, eu botei um marcadorzinho aqui, um marcador de uma mensagem de Lucas, do capítulo 8, versículo 17. Olha só. Nada há de oculto que não se torne manifesto. Olha só, toda a brecha de sombra em nossa personalidade retrata a sombra maior. Nada há oculto que não se torne manifesto. Então, essa sombra maior vai acabar sendo revelada. Depois ele diz aqui, e nada é em segredo que não seja conhecido, e venha à luz do dia. Lucas, capítulo 8, versículo 17. Então, toda brecha de sombra reflete a sombra maior. Aí ele diz aqui, só quando queiras o mal, podem eles ajudar-te para a prática do mal. Se você quer o mal, eles vão te ajudar para a prática do mal. Se fores propenso ao assassínio, terás em torno de ti uma nuvem de espíritos a te alimentarem no íntimo esplendor. Outros também te cercarão, esforçando-se por te influenciarem para o bem, o que restabelece o equilíbrio da balança e te deixa senhor dos teus atos. Então, olha só quando queiras o mal, podem eles ajudar-te para a prática do mal. Porque se você só quer o bem, um espírito te inspira o mal, ele não vai conseguir nada, né? Se fores propenso
ao assassínio, terás em torno de ti uma nuvem de espíritos a te alimentarem no íntimo esse pendor. Outros também te cercarão, esforçando-te por te influenciar para o bem. Então, as suas testemunhas, aqueles que gostam de você, virão correndo em teu socorro para dizer, não, ó, não entra nessa não. Não entra nessa não, que você vai se dar mal. Aí vai depender de você, do teu livre-arbítrio, da tua escolha, né? Então, o quê? Se fores propenso ao saci, terá então de uma nuvem de espírito te alimentar e no íntimo esplendor, outros também te cercarão, esforçando-te por te influenciarem para o bem, o que restabelece o equilíbrio da balança. E aí te deixa acima dos teus atos. Porque, repara, você pensa no mal, aí vem o espírito do mal somar com você. Aí os que são teus amigos vêm e te aconselham bem. Aí a balança fica equilibrada. Agora, é você que vai decidir. O que você quer? Continuar assim, desse jeito? Ou você vai... Não, deixa isso para lá. Eu vou abraçar o bem. Está aqui, ó. Você que decide. Se você quer continuar como você está, ou se você quer melhorar. É a sua escolha, tá? Aí, nesse livro Pensamento e Vida, ainda no capítulo 8, só que agora, no parágrafos 16 e 17, diz assim: qual pequenino foco infeccioso, quer dizer, semelhante ao pequenino foco infeccioso, que abandonado a si mesmo pode converter-se dentro de algumas horas no bolo pestífero de imensas proporções, a maledicência pode precipitar-nos no vício, tanto quanto a cólera sistemática nos arrasta. Muita vez aos labirintos da loucura ou às trevas do crime. Pensando, conversando ou trabalhando, a força de nossas ideias, palavras e atos alcança, de momento, um potencial tantas vezes maior quanto sejam as pessoas encarnadas ou não que concordem conosco. Potencial esse que tende a aumentar indefinidamente, impondo-nos de retorno as consequências de nossas próprias iniciativas. Então, toda vez que a gente toma uma atitude desequilibrada, como ele diz aqui, pensando, conversando ou trabalhando, a força de nossas ideias, palavras e atos alcança, de momento, um potencial tantas vezes maior quanto sejam as pessoas encarnadas ou não que concordem conosco. Potencial esse que tende a aumentar indefinidamente, impondo-nos de retorno às consequências de nossas próprias iniciativas. Claro, você sempre receberá de retorno aquilo que você deu. Não é? A cada um segundo as suas obras. Tudo que você faz, tudo que você pensa, todas as suas atitudes retornam para você. Retornam para você. Tranquilamente, tá? Vamos dar uma olhadinha rapidinho aqui na questão 421 do Livro dos Espíritos. 421. É. Deixa eu só abrir aqui, peraí. Aí ele diz aqui, né? Como se explica que duas pessoas perfeitamente acordadas têm instantaneamente a mesma ideia? São dois espíritos simpáticos que se comunicam e veem reciprocamente seus pensamentos respectivos, embora não estejam adormecidos os corpos. Há entre os espíritos que se encontram uma comunicação de pensamento que dá causa que duas pessoas se vejam e compreendam, sem precisarem dos sinais ostensivos da linguagem. Poder-se-ia dizer que falam entre si a linguagem dos espíritos, né? Então, ele vai dizer aqui, ó, na notinha de Kardec, é assim que Deus confia à nossa consciência a escolha do caminho que devemos seguir. E a liberdade de ceder a uma ou outra das influências contrárias que se exerçam sobre nós. Fica por nossa conta a atitude que você quer tomar. Você que decide. No final, se você faz uma escolha errada,
Quem vai sair prejudicado? Você. Só você. Entendeu? Só você vai sair prejudicado. Questão 467. Às vezes a gente pensa que o outro que vai sair prejudicado. Não. Quem sai prejudicado somos nós mesmos. Deixa eu ver aqui. Pode o homem eximir-se da influência dos espíritos que procuram arrastá-lo ao mal? Pode, visto que tais espíritos só se apegam aos que, pelos seus desejos, os chamam, ou aos que, pelos seus pensamentos, atraem. Então, você atrai as suas companhias espirituais. Você atrai suas companhias espirituais, tá? É você que atrai. Não é, esses espíritos me perseguem. Não, não perseguem. É você que atrai, com o seu comportamento, com a sua atitude, com os seus pensamentos. Lembra que eu falei sobre aquele negócio do véu de noiva? Outro dia, os espíritos que te acompanham? Por que eles te acompanham? Porque eles se sentem atraídos pelo que você pensa, pelas coisas que você faz. Entendeu? É igual, como assim? Se você tem ali uma vala que libera um cheiro nauseabundo, ela vai atrair quem? Aqueles que gostam desse bom cheiro, da podridão. Então, nós, né? Como ele diz, pode o homem eximir-se da influência? Pode. Pode, você pode se libertar dos espíritos ruins. Esses espíritos só se apegam aos que, pelos seus desejos, chamam, os que, pelos seus pensamentos, atraem. 468. Renunciam às suas tentativas os espíritos cuja influência a vontade do homem repele. Então, se o espírito vem se aproximando de você e você diz não para ele, o que ele vai fazer? Ele vai embora. Ele vai embora. Mas você, como diz Jesus, né? Vigiai e orai. Esse vai embora tem que ser firme. Esse teu vai embora. Não pode ser o vai embora, né? Mas ele tem que ser firme, senão eles voltam. Então, diz aqui, ó, que querias que fizessem? Quando nada conseguem, abandonam o campo. Quando eles conseguem tirar você do sério, quando eles conseguem irritar você, quando eles conseguem desequilibrar você, eles adoram. Por quê? Porque você se demonstra uma pessoa o quê? Que facilmente se deixa desequilibrar. Facilmente se deixa desequilibrar. É isso que eles querem. Pessoas fáceis, que facilmente se desequilibrem. Entretanto, né? Mas se aí um dia você diz que não, ele sabe se esse não é forte ou fraco. Ficam à espreita de vigia, de um momento propício, como o gato que toca o rato. Aí eu peguei aqui o Evangelho, você não precisa pegar, não. No Evangelho, em Mateus, quem quiser, só anota. Mateus, capítulo 12, versículo 43 e 45. Em Mateus, capítulo 12, versículo 43 e 45, deixa eu aqui, diz assim, a história é a seguinte. Quando o espírito impuro, tá? É Jesus falando. Quando um espírito impuro sai de um homem, quer dizer, deixa de perseguir um homem, ele errante, o espírito fica errante, né? Ele fica no plano espiritual, porque ele está aqui atormentando alguém. Está atormentando alguém. E aí, o que acontece? Ele se afasta, foi repelido, o homem não aceitou, ele se afasta. E fica no plano espiritual como espírito errante, esperando uma oportunidade, né? Sai de um homem, ele errante por lugares áridos, à procura de um repouso que não haja, à procura de outro que ele possa atormentar. Diz ele, então, voltarei para a casa de onde saí. Voltarei a atormentar aquele que eu estava atormentando antes. Mas que disse não, e eu tive que me afastar. Olha só. Voltarei para a casa onde saí. E voltando, e quando ele volta, encontra essa casa vazia, limpa e enfeitada. Vazia de quê? Vazia de conhecimentos. Limpa de quê?
limpa de bons propósitos, enfeitada de quê? De vaidades. Entendeu? Não vazia de conhecimentos, principalmente, né, de coisas voltadas para o bem, para o amor. Limpa de bons propósitos, porque às vezes a pessoa diz assim, encontrou a casa vazia, limpa, enfeitada. Ora, qual o problema de ter uma casa vazia, limpa e enfeitada? Mas essa casa que ele diz, voltarei para a casa do Saí, não é uma casa física, é a mente de um homem. Quer dizer aqui, ó, quando o espírito impuro sai de um homem, sai de um homem. O que esse espírito impuro, qual a parte desse homem que ele está atacando? É a mente. É a mente desse homem, não é? É a nossa mente que ele está perturbando. Ele fica perturbando a nossa mente. Então, quando ele sai, se afasta, o homem tem o quê? Um alívio. Um alívio. Esse alívio que ele proporciona é para que você aproveite esse tempo que ele se afastou para você conquistar alguma coisa de bom. Entendeu? Conquistar valores. Para que quando ele volte, ele não esteja mais na tua faixa vibratória. Você, ó, subiu. Ele continua na mesma faixa vibratória. Então, ele chega e encontra você aqui, ele não te encontra mais. Mas o que acontece quando ele volta? Ele encontra a casa vazia, a casa, nossa mente, vazia. Nada foi colocado ali de bom. Limpa. Nenhum propósito você adquiriu. Limpa. Entendeu? Porque limpa quer dizer isso também, né? Limpo, quer dizer vazio, não tem nada de limpo. Tipo assim, o ladrão entrou na casa e limpou a casa. Tirou tudo. Né? Limpa e enfeitada. Cheia de vaidade, de egoísmo, de desejos materiais. Isso que é essa casa vazia, limpa e enfeitada. Aí ele olha e diz, que bom, vai então buscar 7 outros espíritos. Porque aí ele quer vingança, ele quer que a pessoa se destrua, então ele vai buscar ajuda. Piores que ele, e entram nessa casa, e se estabelecem aí. E o último estado daquele homem, quer dizer, o estado que ele estava antes, quando eles foram embora, torna-se pior que o primeiro. Tal será a sorte da sua geração perversa. Então, o que ele está querendo dizer aqui? Olha só, a resposta dos Espíritos 468. Que querias que fizessem? Quando nada conseguem, abandonam o campo. Entretanto, ficam à espreita de um momento propício, como o gato que toca rato, para voltar para casa. E se encontram a casa vazia, limpa e enfeitada, é tudo que eles querem. É tudo que eles querem. Eles se foram, mas aquela criatura não fez nada por se melhorar. Não aproveitou. Desenvolveu essa parte espiritual. Exatamente. Ficou ali, vivenciando aquela mesma situação, com as suas questões pequenas. Item 469. Por que meio podemos neutralizar, impedir a influência dos maus espíritos? Praticando o bem e pondo em Deus toda a vossa confiança. Repelireis a influência dos espíritos inferiores e aniquilareis o império que deseja ter sobre vós. Então, praticando o bem, praticando a caridade, que é o amor em ação. Né? Falamos tanto sobre isso no sábado, né? Sobre o dever, sobre o amor, no estudo do Paulo de Tarso às Leis Morais. Repelireis a influência dos espíritos inferiores. Pratica o bem, pondo em ação toda a confiança que você tem em Deus. Guardai-vos de atender às sugestões dos espíritos, que vos suscitam maus pensamentos, que sopram a discórdia entre vós outros e vos insuflam as paixões mais. Então, precaveja-se, né, de se deixar influenciar tão facilmente pelos espíritos. Porque as pessoas, às vezes, sim,
por qualquer coisa. Né? Por qualquer coisa, as pessoas se deixam arrastar, se deixam influenciar. E, às vezes, fazem coisas, né, que até Deus duvida que virão, no futuro, se arrepender amargamente por aquela atitude, por aquele ato. Quantas pessoas, né, fazem coisas, às vezes tomam atitudes inconsequentes, impensadas, no momento de raiva, que depois não dá para você voltar a desfazer. Não dá para desfazer, né? Às vezes não dá para desfazer. Então, você toma uma atitude, às vezes, que você vai se arrepender amargamente depois, durante muito tempo, não é? Por quê? Por causa de uma coisa pequena. Né? Uma coisa pequena. Uma bobagem, porque alguém disse isso, ou disse aquilo, ou fez isso, fez aquilo. Aí depois você mesmo não sabe por que eu fiz isso, por que eu tomei essa atitude. Acabei com a minha vida. E acabou mesmo, né? Essa semana nós tivemos um caso assim, que foi uma coisa assustadora, né? Uma mãe e um filho, e não eram descamisados. Eram pessoas, empresários da pecuária, se eu não me engano, sendo que um deles era médico, o filho era médico, a mãe empresária, e simplesmente, por uma questão de discussão, de dívida de aluguel, a mãe e o filho invadiram uma casa, que onde estavam vários idosos, armados até os dentes, e mataram, atirando, sabe, a eles, depois fugiram. E aí, no outro dia, todo mundo procurando, se entregaram. A mulher, uma empresária, o filho médico. Quer dizer, o problema foi com ela, por causa de aluguel dela. Ela o que faz? Chama o filho. E chama também o marido, e um cunhado, um irmão, os 4. 2 ficaram lá fora, dentro do carro, e ela e o filho entraram. Ela com a escopeta, ela com o revólver, o filho com a escopeta, como se ninguém ia saber. Foi tudo filmado, porque em todo lugar tem câmeras. A casa tinha câmeras. Como ninguém fosse saber. Entendeu? Aí você pergunta, o que passa na cabeça dessa criatura? Será que essa criatura, de repente, não parou para pensar que numa rua os vizinhos todos escutaram os tiros, depois saíram correndo até do carro, que o marido e o cunhado, e saíram de carro desabalado. Todos os vizinhos escutando os tiros, correram para o portão, todos os vizinhos viram os 4, ela, o filho, inclusive ela já tinha morado ali, entendeu? Ela, o filho, o marido, aí ela, no outro dia, o filho se entregaram e o marido e o outro foram presos depois. Será que em nenhum momento, na hora deles planejar aquilo, se planejar, sei lá, não pararam para pensar assim, nós vamos ser pegos? Nós vamos ser vistos, nós somos conhecidos, porque nós já moramos nessa casa, então, moramos aqui 2, 3 anos, então quando o vizinho olhar, é como se a pessoa ficasse cega, surda, muda, tomada. Isso é obsessão. Porque, com certeza, isso foi um processo obsessivo, como disse Chico, quando perguntaram para o Chico, tem muitos obsessores do presídio, ele disse, não, eles já conseguiram o que queriam, botar a pessoa lá. Botaram os 4 lá. 4 pessoas de grande poder aquisitivo. Porque se fosse um morador de rua, dependente químico, alcoolizado, o pessoal dizia isso. Mas não, um deles é médico. Então, ela se levou para essa desgraça e levou o filho com ela. O filho com ela, que era médico. Isso está na cara que é o processo desse. Porque ele diz aqui, ó, guardai-vos de atender às sugestões dos espíritos que vos suscitam maus pensamentos. Não se deixe envolver nem arrastar, que sopram a discórdia entre vós outros e que vos insuflam as paixões mais. Isso é um exemplo perfeito. E como esse, tem centenas de outros. Como daquele menino que eu falei, que saiu daquela briga dali, e foi em casa, pegou um carro e passou por cima de todo mundo. E foi preso.
Ele achou que ninguém ia saber o carro da mãe dele. Eu vi também isso. Todo mundo ia ver a placa do carro da mãe dele, ele morava ali pertinho, todo mundo sabia o carro da mãe dele qual era, e viram ele dirigindo o carro. Será que a criatura não usou? Ah, não. Meu Deus, hoje tem celular em cada grama de mato, tem um celular, tem uma câmera te filmando, não é Rose, mais em segredo. E a Rose, criatura... Oi, fale, Vera. sobre esse caso aí, eu estou me lembrando que eu vi no jornal a hora que o filho e ela foram presos. O rapaz, que é médico, ele estava sentado de bermuda, de chinelo de dedo, os pés imundos, uma roupa suja de barro vermelho. Rose, sem brincadeira, naquele momento me deu tanta dó, sabe? Me deu uma. Eu fiquei, sinceramente, eu fiquei com pena de ver o que ele fez com a vida dele. Sim, Entendeu? Porque aquele pé sujo, de chinelo de dedo, sabe? Com a roupa toda suja, as pernas sujas de barro vermelho, porque lá naquela região é sim. barro vermelho. Eu falei, meu Deus, o Quer dizer, que esse rapaz foi fazer? Sinceramente, eu senti é muita da compaixão. pena. A gente compadece e compartilha aquela criatura que naquele momento ele deve estar pensando a mesma coisa. Eu destruí a minha vida. Eu levei anos para estudar, para me formar em médico. Agora, tudo está destruído. São pelo menos 20 anos de cadeia. Porque ele talvez não saiba explicar o que levou a aceitar a ideia da mãe, ou que ele aceitou, concordou com a mãe, ou que a mãe. Ele deve estar justamente isso. E é realmente para a gente ter compaixão quando você vê uma pessoa se autodestruir. E matou um idoso, um dos idosos. Tinham 4 ou 5 idosos. Parece que era um senhor de 70 e poucos anos que morreu. Se autodestruiu. Nesse momento, ele devia estar pensando nisso. Como a mãe também devia estar pensando, eu me destruí meu filho. Entendeu? Levei meu filho para essa desgraça. Claro que essas pessoas vão se arrepender. Se já não estão lamentando, né? Chorando por isso. Por quê? Coisas que não dá para voltar atrás. Não dá para voltar atrás. 5 minutos, a destruição. Então, ele diz aqui, desconfiar especialmente dos que vos exaltam o orgulho. É isso que diz, é isso mesmo. Quem ele pensa que é para fazer isso com você? Vai lá. E assim, vai lá e toma atitude. Aí a pessoa vai realmente fazer isso com o peão, né? Pois que esses vos assaltam pelo lado fraco, buscam o seu calcanhar de Aquiles, sua vaidade. Essa razão porque Jesus, na oração dominical, vos ensinou a dizer: Senhor, não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Né? Aí está lá em Mateus, capítulo 6, versículo de 9 a 13. Eu vou ler aqui, né? Eis como deveis rezar. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Entendeu? Aí o versículo 14 diz assim: porque se perdoardes aos outros, aos homens, as suas ofensas, vosso Pai Celeste também vos perdoará. Então, se eles, essa família, tivessem perdoado as ofensas que eles acham que os idosos, que aquele idoso teria feito a eles, isso não teria acontecido. Então, ele diz aqui, né? Por isso Jesus disse, Senhor, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Mas não depende só de Deus, né? Depende de nós. De nós. Porque ele já nos ensinou o porquê não devemos. Devemos nos entregar a essas questões.
Porque depois, os mais prejudicados não foi aquele que foi nossa vítima da nossa violência. Fomos nós mesmos. Porque o senhor de 70 e poucos anos, ele desencarnou. Eu não sei o que ele fez para eles tomarem raiva deles, mas no final das contas, ele foi a vítima. E eles se tornaram os algozes. Podem até ser, dizem que esse senhor falou muito besteira sobre eles, ameaçou e aquela coisa toda, né? Eles eram as vítimas que tinham sido ofendidas. E o senhor seria o agressor. Só que eles inverteram o processo. De vítimas, passaram a ser os agressores. E aquele que seria o agressor se tornou vítima, morreu. E eles vão ter que arcar com as consequências Da justiça humana e da justiça da divina. justiça divina. Né? Por quê? Porque se deixaram levar. Se deixaram envolver pela tormenta. E ele diz aqui, guardai-vos de atender às sugestões dos espíritos que vos suscitam, sugerem maus pensamentos, que vos sopram a discórdia entre vós, outros, e que vos insuflam as paixões más. E essa frase aqui, a gente devia copiar no papel, colar na porta da geladeira, na porta do quarto, entendeu? Em vários lugares. E todo dia ler, porque isso aqui pode acontecer com qualquer um de nós. Num dia, você naquele se deixa levar e comete um ato que não deveria ter sido. Pode não matar alguém, mas pode agredir alguém verbalmente ou fisicamente, e a outra pessoa não aceitar aquilo que você fez. E aquilo mudar a sua vida totalmente. Totalmente. Destruir a tua vida totalmente. Então, a gente está muito atento, muito atento. O C70. Os espíritos que ao mal procuram induzir-nos e que põem assim em prova a nossa firmeza do bem, procedem desse modo cumprindo missão? E se assim é, cabe-lhes alguma responsabilidade? Há nenhum espírito, vamos sublinhar isso, há nenhum espírito que é dado a missão de praticar o mal. Porque ele pergunta, Kardec pergunta, os espíritos que ao mal procuram induzir aos outros, põem assim em prova a nossa firmeza do bem? Sim, põem em prova a nossa firmeza do bem. Agora, eles agem dessa modo, cumprindo missão? Claro que não. Que põe a gente em prova? Põe. Mas isso não é missão, né? A nenhum espírito é dada a missão de praticar o mal. Aquele que o faz, faz-o por conta própria, sujeitando-se, portanto, às consequências. Pode Deus permitir que assim proceda para vos experimentar. Nunca, porém, lhe determina tal procedimento. Compete, pois, repeli-lo. Quer dizer, Deus pode permitir. Não vou impedir que ele te aproxime de você para te induzir ao mal. Não vou impedir por quê? Porque nós já sabemos o que devemos fazer. Questão 621 do Livro dos Espíritos. Onde está escrita a lei de Deus? Na nossa consciência. Então, Deus pode permitir que ele se aproxime de nós. Os espíritos das trevas não se aproximavam de Jesus. Lembra aquele? Quando ele usou Pedro e Jesus disse para ele, afasta-te de mim, Satanás. Ele estava falando com o espírito e com Pedro. Com o espírito que se atreveu a chegar perto dele e fazer uma tentativa. E de Pedro por não ter vigiado, ter permitido. Porque Pedro deu passagem ao espírito. Pedro tinha mediunidade. Pedro, como a gente vai ver, né, não é nem agora, eu já estou dando spoiler. Pedro, Tiago e João eram médios, não só médios de psicofonia, eram médios também de efeitos físicos. Tiago também é chamado de Jacó, que o nome Tiago, você pode até encontrar em alguma Bíblia assim. Jesus chamou Pedro, Tiago, Pedro, Jacó e João para fazer alguma coisa, que ele sempre andava acompanhado dos três. Aí você diz Jacó, é porque Jacó e Tiago significam a mesma coisa em hebraico. Então você pode encontrar Pedro, João e Tiago, ou Pedro, Jacó e João. Né? E aí vai dizer Jacó com seu irmão João. Aí pensa, Tiago. Tiago maior.
Os três, tanto é que toda vez que Jesus vai fazer alguma transfiguração, fenômeno de efeito físico, quem é que vai com ele? Pedro, Tiago e João. As curas, inclusive tem uma cura que a gente vai estudar no futuro, da filha de Jairo. Jesus chega, né, e entra na casa com o pai e só permite que 3 discípulos entrem com ele. Está lá na Bíblia. Jesus entra e só permite que 3 discípulos entrem, além do pai dela, Pedro, Tiago e João, porque os 3 eram médios de efeitos físicos e doavam ectoplasma. Então, transfiguração do tabu, as curas, normalmente Jesus está com os 3. E no caso da menina de Jairo, da filha de Jairo, o pai, ele pede que o pai o acompanhe, né, para entrar na casa, mas aí ele chama e diz, tá assim, Jesus só permitiu que entrasse Pedro, Tiago e João. Por quê? Porque eles eram médios de efeitos físicos, tá? Então, é aquela coisa. Então, no caso, né, Pedro, como médium, de repente Jesus está falando tuas pedras sobre ti, eu querer minha igreja, aquela coisa toda. E aí Pedro começa a dar uma elogiada, né? E aí Jesus, afasta-te de mim, Satanás. Porque o Espírito se aproximou de Pedro, se aproveitando da mediunidade dele e da brecha que ele abriu, e fez um comentário para Jesus, tipo, tentando, né, ver se Jesus é vaidoso. Jesus fala, afasta-te de mim, Satanás. Mas naquele momento ele está chamando a atenção do Espírito e de Pedro, porque Pedro se deixou, né, como médium, dar a comunicação de espírito inferior. Né? Então, se esses espíritos eram atrevidos a isso, assim, japonês, então. Então, pode Deus permitir que o espírito inferior se aproxime de nós para nos tentar, para nos experimentar, para ver se nós já fizemos o aprendizado e o repelimos. Mas nunca Deus diz assim, vai lá, espírito, e atormenta aquele meu filho. Não. Deus não manda ele vir nos atormentar. Mas se percebe que ele está com essa intenção, Deus pode permitir, para verificar se a nossa fé realmente é sólida. Entendeu? Mas ele não determina. Agora, ele pode permitir. Agora, compete a nós dizer não para o Espírito. Afasta-te de mim, Satanás. Porque já temos o conhecimento para isso. Né? 471. Quando experimentamos uma sensação de angústia, de ansiedade indefinível ou de íntima satisfação, sem que lhe conheçamos a causa, devemos atribuí-la unicamente a uma disposição física? É quase sempre efeito das comunicações em que inconscientemente entrais com os espíritos, ou da que com eles estiveste durante o sono. Então, quando a gente tem uma sensação de angústia, aquela ansiedade que você não sabe de onde vem ou nem para onde vai, ou uma íntima satisfação, né? Sem que, por que eu estou com essa angústia? Eu estava bem. Por que de repente me bateu essa angústia? Essa ansiedade, esse nervosismo ou essa alegria muito grande? É porque eu posso ter entrado em comunicação inconscientemente com espíritos, com algum espírito, até no estado de vigília. Eu posso ter aberto uma brecha para um espírito se aproximar de mim e começar a me sugerir coisas que não são boas. Ou então, eu posso estar agora com a lembrança de alguma coisa, né? De um momento bom que eu tive durante o sono, do desdobramento do sono. Encontrei com amigos, ele dizer que é uma satisfação, né? Uma íntima satisfação. Então, eu posso acordar feliz. Né? Nossa, por que eu estou tão alegre hoje, tão feliz? Porque talvez durante o sono você tenha tido momentos muito bons em contato com os espíritos. E você trouxe isso com você, essa alegria, né? Essa energia. Ou então, você, de repente, começa a ficar desequilibrado, de repente você fica angustiado, de repente você fica nervoso, de repente você fica chateado, de repente você fica irado. Por quê? Porque, de repente,
você pode ter permitido que um espírito desses entrasse em contato com você através da tua atmosfera espírito. Foi a tal da brecha que você abriu. E aí eles penetram, né? E sugestionam, e vai depender da gente abraçar ou não a ideia. 472, para a gente encerrar hoje. Deixa eu ver, hoje é dia 29, né? A próxima segunda-feira será dia... Ai, deixa eu tirar aqui. 6. Dia 6, né? Ah, tá. Eu tenho que tirar logo isso daqui. Vou tirar logo. Dia 6, né? Dia 6 vai ser 473, tá? 6/5/24. Processos. Então, 472. Os espíritos que procuram atrair-nos para o mal se limitam a aproveitar as circunstâncias em que nos achamos ou podem também criá-las? Então, eles vão se aproveitar do nosso estado mental, né? Que de repente pode estar numa turbulência danada, ou podem criar alguma situação, né? Para nos atrair, nos envolver. Aproveitam as circunstâncias ocorrentes, mas também costumam criá-las, impelindo-vos, malgrado vosso, para aquilo que cobiçais. Então, eles podem aproveitar o momento que você está em desequilíbrio para dar aquela entrada e promover aquele momento difícil, ou podem criar uma situação que eles sabem que você vai se deixar derrubar, tá? E, muitas vezes, arrasta você para uma situação difícil, como dessa mãe desse filho. Aí eles aqui, assim, por exemplo, encontra um homem no seu caminho, certa quantia. De repente, está andando pela rua, achou os R$ 20. Não penseis tenham sido os espíritos que a trouxeram para ali, mas eles podem inspirar o homem a ideia de tomar aquela direção e sugerir-lhe depois a de se apoderar da importância achada, enquanto outros lhe sugerem a de restituir o dinheiro ao seu legítimo dono. Então, eles podem sugerir, ó, de repente eles sabem, ó, alguém perdeu ali tantos reais. Vê que você está precisando. Ninguém sabe quem é o dono. E ele sugere, ó, vai ali por aquela rua. Você vai e encontra. De repente, você precisa comprar um remédio. Né? Você precisa comprar um remédio. Já há muito tempo atrás, você é uma coisa assim comigo. Você precisa comprar um remédio. Há muitos anos atrás, muitos anos isso, eu estava com muita dificuldade financeira. Nossa Senhora. E às vezes eu não gosto nem de lembrar desses momentos. Muita dificuldade mesmo. E minha filha estava doente, precisando fazer um exame de urina, que ela estava com uma infecção gravíssima. E eu liguei para o laboratório. Na época, era um exame complexo, era R$ 15. Na época era caro a peça. E aí eu saí da clínica, fui em outro lugar, não me lembrei. Foi fazer não sei o quê, e depois eu vim andando. Eu ia para casa. Né? Ela era pequena, eu ia para casa. Não ia fazer isso. E fui andando pela rua. Nessa época eu já era espírita, eu já trabalhava lá no Senhor. Aí eu vinha pela rua, andando, com ela pequenininha, devia ter uns 7 anos, 8 anos, sei lá. E, de repente, na minha frente, estava uma caixa de óculos, sabe aquelas coisas de óculos de borracha? Caída no chão. Era tão velha que nem marca de ótica não tinha. Era velha, descascada. Eu olhei aquilo e pensei, caramba, alguém perdeu o óculos. Que prejuízo, né? Peguei. Quando eu abri, não tinha óculos nem dentro. Quando eu abri, sabe o que tinha dentro? R$ 15. Não tinha mais nada. Eu ainda fiquei olhando para ver se tinha, de repente, alguma coisa, porque eu ia devolver da caixinha de óculos, que eu vi, e era um óculos velho, parecia de pessoa idosa, e já bem gasto, sabe? A caixinha parecia assim, bem gasta, sabe? Como se tivesse sido muito manuseada, né?
Aí eu olhei assim, eu disse, meu Deus. Não, tinha um óculos dentro, velho, muito velho, assim. E parecia com óculos grosso, assim, parecia de pessoa idosa, sabe? Mas não tinha nada, nome de ótica, não tinha de nada. Junto com o óculos, R$ 15. Eu olhei, ainda tentei ver se conseguia ver o nome da ótica, assim, mas era muito velho, muito surrado. Não tinha quem devolver. Peguei e fui lá no laboratório com ela. Aí, lá no laboratório mesmo, eu recolhi a urina dela e fiz essa. Ela devia ser mais ou menos 2 horas da tarde. E eu vinha chateada, triste, sabe? Quase chorando. De repente, eu vi aquilo no chão. Peguei, que era exata, não tinha nem mais nem menos, não sobrava nem um centavo. Eram R$ 15. Exatamente. Eu olhei assim e disse, pensei assim comigo, disse, obrigado, meu Deus. Porque eu não tive outra explicação. E olha o que ele diz aqui, ó. Não penseis tenham sido os espíritos que trouxeram aquela, no caso, aquela caixa de óculos para ali, mas eles podem inspirar a pessoa a ideia de tomar aquela direção onde eles sabem que vai estar e sugerir depois de você se apoderar da importância achada. Enquanto, se for o caso, se tiver, por exemplo, como identificar o dono, sugerem a você restituir o dinheiro ao seu legítimo dono. Agora, se tiver, né, uma carteira com documento, com dinheiro, né, um celular, você acha e diz assim, vou procurar quem é o dono disso daqui. Porque tem uma identidade, tem todos os documentos, tem endereço, aí você pode. Não, vou procurar e vou restituir. Porque se fossem meus documentos, olha o problema de você perder documentos. Aí você tenta, de alguma maneira, se for dentro do ônibus, vai lá na empresa, né? Olha, eu encontrei essa carteira com documentos e dinheiro aqui. Entrega aí. É o que eles dizem. Essa semana aconteceu aqui. Tem um grupo aqui do Morém, de ônibus, né? A moça colocou lá. Por favor, eu perdi na entrada, aqui do porta do ponto do ônibus, uma carteira com dinheiro e todos os meus documentos. Por favor, me devolva. Aí outra perdeu, lá perto da Equinha, também botou o celular. Eu disse, se alguém achar o meu celular, eu preciso dele. Então, se você acha um celular, você tem como identificar o dono. Se você acha uma carteira com documentos, você tem como, né, identificar o dono. Então, ele diz aqui, enquanto outros lhe sugerem a de restituir o dinheiro ao seu legítimo dono. Às vezes o pessoal fala assim, o Gari estava varrendo a rua, encontrou uma carteira por R$ 3.000. Aí devolveu, procurou, tinha nome lá, aí o pessoal fica, oh, que cara burro, que cara isso, cara aquilo. Ou então aparece na manchete, Gari restitui. Primeiro, ele não fez mais do que a obrigação dele. Segundo, né? Aquela pessoa que perdeu pode estar precisando daquele dinheiro. Pode ser para pagar um remédio, uma cirurgia, um exame. Lógico que se não tiver como você identificar, quando na rua não tem como você identificar, o que você vai fazer? Vai entregar para quem? Agora, você pode até chegar na polícia, olha, achei R$ 3.000. Agora, se tem forma de você identificar, ele diz aqui, eles lhe sugerem de restituir dinheiro ao seu legítimo dono. O mesmo se dá com relação a todas as demais tentações. Então, olha aqui, eles sugerem, podem sugerir algo para você, mas cabe a você dizer não. Para encerrar a aula de hoje, eu trouxe esse livro que está sendo até usado por nós, né? No painel Espírita Joana de Ângeles, Iluminação Interior, que vai ter até a palestra de hoje, né? Complexidade do Sofrimento. Aí aqui, no capítulo 24, que tratou dos deslizes morais, a Joana vai dizer assim, ó, primeiro parágrafo, capítulo 24, deslizes morais. Candidato que és a uma existência saudável, após tomares conhecimento da vida espiritual, estudante dela, não te permitas a prática dos deslizes morais,
considerados de pequena monta, é igual esse. Eu achei uma carteira com os documentos, tinha lá R$ 200 e tinha o endereço da pessoa e tudo mais. Ou 200, só R$ 20, deixa para lá. Coisa pouca. Não, ela disse, não te permitas a prática dos delícias morais que você considera coisa pequena. Entendeu? Não abra a brecha nem para aquilo que você acha que é coisa pequena. Depois ela diz assim, mais adiante é a atitude desonesta que se faz justificada, como, por exemplo, quando se percebe que o funcionário se equivocou no troco e mantém-se silêncio, aceitando o valor indevido que o outro terá de devolver, se ele caixa, né? Mais tarde, retirando do seu insuficiente salário. Ah, foi só R$ 5. É como ela diz aqui, ó, é uma coisa de pequena monta. Por isso ela diz, se não te permita a prática dos deslizes morais que você considera coisa pequena. Ah, foi só R$ 2 de truco. Coisa pequena, se fosse R$ 200 eu devolvia, mas R$ 2. Aí outra coisa que ela diz, essa conduta infeliz é sempre tida como sagacidade ou astúcia, esperta, sou esperta, considerando-se que quase todo mundo age assim. A todo mundo, quem é que vai devolver R$ 1? Também não vou, todo mundo age assim. Por que eu vou devolver R$ 1 para a caixa, né? Se todo mundo faz, eu vou também. É só R$ 1. Aí depois ela vai dizer aqui, ó, muitos entre esses que assim se comportam irresponsavelmente argumentam que se o fato não foi notado por outro e ninguém viu, não vale a pena anunciá-lo, tornando-se ingênuo em devolver algo que de alguma forma não seria recuperado. Ninguém viu pegar, ninguém viu que ela deu um troquinho a mais, né? Ninguém viu, né? Então, para que eu vou falar isso a alguém? Alguém se esqueceu de um objeto de valor, dinheiro ou documento, e encontrado, torna-se-lhe propriedade indevida. Você se aposta daquilo. Aproveitando-se do prejuízo alheio para beneficiar-se em declarada conduta de rapina. É um celular última geração, meu, uma porcaria de Android. Eu encontrei aqui, o que eu vou fazer? Eu vou mandar formatar, né? Vou entregar para esse pessoal que faz assim, não tem um pessoal que já trabalha assim? Que formata, apaga tudo, celular, ninguém vai saber, porque hoje em dia tem, a pessoa pode até mandar bloquear, mas tem gente que consegue, leva de um sujeito aí que ele faz, tira tudo e ninguém encontra mais. Ela fala que não faça isso. Não faça isso. Tá? Não faça, não tome essa atitude, né? Porque hoje parece coisa pequena. Ela diz aqui, mas não é. Porque você está se aproveitando do prejuízo de outro para beneficiar-se em declarada conduta de rapina. E aí ela diz, em declarada conduta de rapina. Parece coisa pequena, mas não é. Alguém está no prejuízo. Então, se você tem como devolver, devolva. Devolva, tá? Se a gente não der criança, os pais ensinam, né? Ah, sim. Você encontrou o nome, não é? A gente tem que procurar saber. Exatamente, porque é de pequenininho que você vai dando a linha. As coisas grandes. Exato. Hoje é um lápis, amanhã é uma moto, que a gente vai com a moto. Mamãe, achei essa moto na rua. Não é? Amanhã é a moto que ele achou na rua. Né? E aí já viu o problema que vai trazer tudo isso para aquela criatura, né? Então, gente, 473, semana que vem, bota a data 6/5, processos, tá? Então, vamos agradecer a Deus, agradecer a Jesus, pelas bênçãos que nós recebemos, pelos esclarecimentos que se apresentam para nós aqui de uma forma assim, tão clara, né, tão objetiva, sempre buscando nos ajudar nos nossos aprendizados, né? Nos ajudar a nos tornarmos pessoas melhores. Esse é o grande objetivo, esse. Então, só agradecer a Deus por essa oportunidade, tá bom? Gente, hoje nós temos aí nosso painel espírita Joana de Ângeles, com a nossa irmã Márcia Carijó, que vai falar sobre
Complexidades do Sofrimento, às 18h40. Daqui a pouco nós vamos iniciar a última aula do nosso estudo do livro Devassando o Invisível, de Ivone Amara Pereira, né? Vamos encerrar, se Deus quiser, a leitura desse livro aqui, tá bom? Então, vamos dar uma paradinha agora, beber uma aguinha, daqui a pouco a gente retorna. Um beijo aí para todos.